Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje é o dia da gente conversar um pouquinho sobre o nosso livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros do mês de setembro, que é o Tudo de Bom Vai Acontecer. Então, vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que eu demorei bastante para poder postar esse vídeo, mas se vocês me acompanham, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tive uns problemas semana passada de saúde, eu tive que fazer uns exames, eu tô me preparando para fazer uma cirurgia, nada grave, uma cirurgia assim mais tranquila, nada muito, não é uma cirurgia muito invasiva, mas eu tô fazendo os exames pré-operatórios e semana passada eu tive um exame muito invasivo, preparatório para essa cirurgia, e eu fiquei 3 dias direto passando mal, então assim, pessoal, eu não consegui gravar o vídeo semana passada. E final de semana também foi correria, porque eu tive que, tudo que eu deixei de fazer nos 3 dias que eu fiquei passando mal, por causa do exame, eu tive que botar em dia no final de semana e também não consegui gravar no final de semana. Então estou aqui hoje para gravar o vídeo do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros do mês de setembro, né? Como vocês sabem, a gente mudou um pouquinho a dinâmica do desafio desde o começo do desafio. Agora a gente lê o livro durante o mês todo e conversa no primeiro sábado, mas como eu disse, por motivos, né, como eu não tava passando bem, eu não consegui postar o vídeo no sábado, então estou postando hoje, tá? Então me desculpem pelo atraso, mas estamos aqui. Então vamos lá. O livro do mês de setembro foi o Tudo de Bom Vai Acontecer, da C.F. Atta, desculpa. É uma autora nigeriana, esse livro é da Nigéria. E ele vai falar um pouquinho, vai retratar uma personagem nigeriana que vai lidar com todos os conflitos, as reviravoltas e o caos político da Nigéria depois que a Nigéria se tornou independente em 1960. A Enitan, que é a personagem principal, nasce em 1960, que é o ano da independência nigeriana, no qual, nesse ano, a Nigéria deixa de ser uma colônia inglesa, né? A Inglaterra colonizou grande parte da África e muitos países ficaram ali subjugados à Inglaterra até muito recentemente, né? Se você for parar para pensar, 1960 é recente, não é muito tempo assim no passado. E ela nasce nesse ano, então ela não pega a parte, né, histórica na qual as pessoas vivem subjugadas, né, pela colônia inglesa, mas também quando o país se torna livre, começa também o caos político, porque eles tentam implantar uma democracia, tentam virar um país com um presidente, mas aí ocorrem golpes e golpes e golpes, tipo, muitos golpes, um presidente é morto, aí outro entra no lugar, aí os militares vão e assumem o poder, e daí dá problema de novo. Então, assim, eles não têm uma estabilidade política de ter aquela certeza de que, há X anos a gente vai ter eleição e aí vai trocar de presidente. Não, é tipo assim, um presidente assumiu o poder e daí acontece alguma coisa, alguém dá um golpe e assume o poder, e daí acontece alguma coisa, aí os militares assumem o poder, e daí acontece outra coisa, alguém toma o poder dos militares. Então, assim, é um país que passou por um período muito grande de instabilidade, sabe? As pessoas não sabiam o que ia acontecer, às vezes, de um dia para o outro. E claro que com instabilidade política vem a instabilidade econômica. Só que a Enitan, a personagem principal, ela nasce numa família de classe média alta. O pai dela é um advogado, a mãe dela é do lar, mas ela mora numa casa bem grande, ela tem empregados, ela tem um jardineiro, ela tem pessoas que cozinham, né, na casa dela. Então, assim, ela é a filha única e ela é super mimada pelo pai. Na verdade, o pai dela, ele é um homem feminista. Ele sempre, desde pequena, ele ensina a Enitan que ela vai crescer e ela não precisa aprender a cozinhar, porque ela vai estudar e ela vai aprender tudo o que ela quer. Só que ele é um homem feminista numa sociedade extremamente machista daquela época, né? Ele ainda, por mais que ele lutasse para que a Enitan
tivesse bastante oportunidades e bastante liberdade, né? Até certo ponto, ele não queria que ela fosse pra cozinha, mas a mãe dela queria. A mãe dela queria ensinar ela como sobreviver como esposa, né? Porque a sociedade ali achava... E também a gente tá falando de 1960, 1970, depois, quando ela vai ficando mais velha, 1980. Então, a sociedade sempre esperava que ela fosse a mulher que fosse obedecer a todo o marido e que ela soubesse cozinhar. E a mãe dela tenta até preparar ela para esse futuro que todo mundo espera que ela tenha, e o pai não, tipo, não, você não vai pra cozinha, você não vai limpar a casa, tipo, você vai estudar, você vai ter a profissão que você quiser, desde que seja advocacia. É muito engraçado, porque assim, ele era um homem um pouco à frente da época dele, mas a gente tem que prestar atenção que isso aconteceu também há muito tempo atrás, né? Tipo, a década de 70, quando ela tinha cerca de 10 anos, há 50 anos atrás. Então, por mais que ele tivesse ideias feministas, ele ainda não era, não era o tipo de liberdade que hoje em dia a gente consegue, sabe? Por mais que ele tivesse algumas ideias que, não, a minha filha não vai ter que passar por isso, ela não vai ser, serviçal da cozinha do marido, porém ele também tinha algumas ideias que não davam total liberdade pra ela, tipo assim, beleza, tipo, qual a profissão que você vai seguir? Eu sou advogado, você vai ter que ser advogada. Então, assim, em alguns momentos ele era um pouco à frente da sociedade, mas em alguns momentos ele ainda tinha alguns pensamentos como todas as outras pessoas da época. E eu acho isso um pouco compreensivo, né? É difícil as pessoas mudarem 100%, e pra época ela teve muita sorte de ter um pai que incentivava ela a ler, que incentivava ela a estudar, que pagou o colégio fora. Ela estudou muito tempo na Inglaterra, a personagem, e eu senti também que essa personagem refletiu muito a autora. A autora do livro, né, a C.F. Atta, que no finalzinho eles falam um pouquinho sobre ela, e ela estudou na Inglaterra, assim como a Annie Tam, mas ela também estudou nos Estados Unidos. Então a C.F. Atta, ela tem muito da personagem principal ali, que é a Annie Tam. Então eu vou contar um pouquinho assim da história do livro. O livro me parece como um grande diário, sabe? Eu acho que tem muito de autobiografia aqui no livro, sabe? Mas é uma ficção. Então vamos supor que eu acho que é uma ficção biográfica, uma biografia ficcional. Eu não sei exatamente o termo, mas eu senti que quando eu tava lendo o livro, eu senti que eu tava lendo um diário. Então eu posso considerar que esse aqui era como se fosse um diário da Annie Tam, ou uma biografia que ela escreveu no fim da vida. Pode ser também a personagem principal, mas é tudo escrito em primeira pessoa, sabe? Então a Annie Tam, ela era filha única, e quando ela tinha 7 anos, mudou uma menininha pro lado da casa dela. Ela recebeu uma vizinha nova, e a mãe dela era uma religiosa muito fervorosa e não deixava ela brincar com as crianças do bairro. Então ela cismou de brincar escondido com essa vizinhazinha que era da mesma idade que ela, que era a Sherry, ou Sherry. Eu vou falar eu vou falar a pronúncia do nome como se fosse a pronúncia, como do jeito que tá escrito, até porque são nomes nigerianos e eu não sei falar as línguas do país. Então eu vou falar do jeito que escreve, Sherry. E a Sherry, ela era muito espivitada e ela era muito à frente, né? Ela era muito mais madura do que a Annie Tam, mas as duas acabam se tornando amigas. Só que como a Annie Tam não podia se encontrar abertamente com a Sherry, porque a mãe não deixava, ela encontrava a Sherry nos domingos, que é quando a mãe dela ia pra igreja, sabe? Então a mãe dela ia pra igreja, ela ia pra casa da amiguinha brincar, e elas compartilhavam, muito da vida juntas. Só que a Annie Tam, ela estudava no colégio interno, então ela ia para esse colégio interno durante a época das aulas e voltava só nas férias de verão, e nessas férias de verão elas tinham mais contato. O livro, ele tem uns saltos de tempo muito grandes, sabe? Ela começa a contar a história dela em 71, depois o livro passa para 75, quando elas eram pré-adolescentes, daí depois ele tem vários saltos na história. E aí, quando elas já são adolescentezinhas, né, elas ainda continuam com a amizade,
Mas a Sherry, ela era muito pra frente, sabe? Tanto que a Enitan, ela achava um pouco difícil de acompanhar a amiga, mas a Sherry era muito livre, né? Ela já não tinha mais a mãe, ela tinha sido criada pela avó, e aí depois de um tempo ela voltou e foi morar na casa dos pais. O pai dela era muçulmano, tinha 2 esposas, então ela era meio que a enteada de 2 madrastas ali, então ela ficava meio que nessa família gigante, às vezes não sendo tão bem tratada, às vezes sendo bem tratada, mas eu acho que por isso ela tinha essa coisa meio rebelde, a Sherry. E aí um dia ela convence a Enitan delas irem fazer um piquenique no parque, porque ia ter um menino lá que elas achavam bonito e tal. E a Enitan meio que meio que sem querer, mas foi assim mesmo pra acompanhar a amiga. E daí ela saiu de perto da amiga enquanto a amiga tava lá conversando com os meninos perto de uma van, né? 3 meninos, um menino que elas gostavam, mais 2 meninos. E ela ficou lá, ela começou a usar maconha e tudo mais. E aí a Enitan tava longe, conversando com outro menino que não tava na patotinha deles. Era um menino que acho que estudou com ela, alguma coisa assim. Ela conhecia de um outro lugar. E aí, quando esse menino vai embora e ela volta pra perto da van, ela vê que a amiga tá sendo estuprada. E ela fica meio que sem saber o que fazer. Mas as duas acabam ali conseguindo, né, sair daquela situação. Ela pega a amiga, leva pra casa e daí dá um banho nela, e aquilo fica como um segredo das duas, sabe, por um tempo. Só que a Sherry engravida, né, desse abuso. E quando ela engravida, ela tenta ter um aborto, ela se machuca para poder abortar. E nisso que ela se machuca para poder abortar, ela vai parar no hospital, e aí a família dela descobre e conta para a família da Enitan o que tinha acontecido. E nisso os pais da Enitan mandam ela para Inglaterra para estudar. Então eles afastam ela completamente da amiga e elas perdem completamente o contato. Então ela mora muitos anos na Inglaterra e ela volta já adulta para Nigéria, e ela volta para Lagos, que é onde ela tinha nascido. E ela volta, né, já com um diploma de advogada. Ela começa a trabalhar em alguns escritórios, mas acaba trabalhando depois em alguns momentos com o pai. Só que ela também cumpre o período militar, né? Ela tinha que cumprir um período militar ali servindo ao exército. Ela cumpre e acaba conhecendo, na verdade, o primeiro namorado que a história apresenta. Ela fica um tempo com esse namorado. Ela acaba ficando um tempo com esse namorado, mas aí também descobre que ele tá traindo ela depois de um tempo. E nisso, a Sherry, ela acaba aparecendo na televisão porque ela vira Miss Nigéria. Ela vira Miss Nigéria e vai disputar o Miss Universo. Só que ela é eliminada, ela não chega muito na frente na competição. E aí a Enitan vê, e aí ela acaba relembrando aquela amizade, todo o passado sombrio que as duas... E o segredo das duas juntas ali, porque tanto a Sherry quanto a Enitan, elas ficaram traumatizadas do que aconteceu, né? A Enitan, ela não sofreu abuso físico, mas ela teve aquele trauma de ter presenciado o abuso que a amiga sofreu, sabe? E aí ela fica lembrando daquilo, até que um dia ela tava passando de carro por um local e ela passa, coincidência, assim, pela Sherry, e as duas voltam à amizade. E aí, a partir dali, elas começam a contar uma com a outra pra passar por todas as vicissitudes da vida, sabe? A vida lá lá em Lagos não era fácil, mesmo a Enitan sendo de classe média alta, morando em uma casa boa, tendo o pai que tem um dinheiro bacana, a cidade não tinha uma estrutura muito bacana, né? Ela tinha o próprio apartamento, mas vivia faltando luz, a eletricidade da cidade falhava muito, vivia faltando água, daí eles perdiam muito alimento, porque do nada acabava a luz, eles ficavam horas ou dias sem iluminação, então a comida estragava no congelador, porque descongelava. Então, assim, a estrutura ali era muito precária. Enquanto ela vai contando ali, né, as coisas que vão acontecendo na vida dela, as perdas, as desilusões amorosas, porque ela descobriu, né, que o primeiro namorado sério dela tava traindo ela. Depois
quando passa um tempo, ela casa e ela não consegue engravidar, ela perde um filho. Então, assim, ela vai passando por aqueles problemas, ela e a Sherry vão se ajudando. A Sherry também, ela casa com um cara muito rico e influente no país, mas ela é maltratada, né? Ele não quer que ela saia de casa, ele quer que ela vire ali uma prisioneira e só dê atenção a ele. Então, assim, as duas vão se ajudando, se apoiando nessa amizade. E, ao mesmo tempo, conforme ela vai envelhecendo, as coisas vão acontecendo na vida dela, também vão acontecendo coisas no país, né? Ela vai relatando ali a questão política da Nigéria, mas tudo assim, não é o único foco. O maior foco é realmente falar sobre as coisas que aconteceram na vida da Enitan, como se ela estivesse escrevendo mesmo um diário, mas aí ela lembra que naquela época aconteceu isso também politicamente. E acaba que, conforme ela vai envelhecendo, quando ela entra na casa ali dos 30, ela amadurece bem politicamente falando, e ela começa a se envolver em algumas coisas. Ela é bem feminista, ela é bem diferente das mulheres ali, porque na Nigéria, pelo que eu entendi ali do livro, todo mundo esperava que ela fosse mãe, que ela fosse casada, que ela fosse obediente, e por mais que ela tenha casado, ela não cozinhava, ela não fazia as coisas pro marido, então eles viviam batendo de frente por causa disso, porque ele esperava que ela desse tudo na mão dele, e ela sempre falava assim, tipo, você não sabe na cozinha, ou tipo, você não sabe arrumar o seu próprio prato, ou vai fazer a comida você, ou eu não sei fazer. Então eles batiam muito de frente porque ela não era uma mulher submissa. E ela trabalhava, ela advogava, ela trabalhou um tempo com o pai, depois ela parou, trabalhou um tempo no banco. Só que aí, conforme ela ia amadurecendo, as próprias ideias políticas e as confusões políticas iam acontecendo no país, o pai dela, como advogado, começa a defender pessoas que eram contra aquele governo. Ele começou a defender um personagem específico que era contra o governo, e aí o pai dela, numa época de ditadura militar, porque assim, não teve uma época longa de ditadura, pelo que eu entendi. Era tipo assim, um presidente assumia, aí ficava 3 anos. Aí algum outro presidente dava um golpe ou matava aquele presidente, aí substituía. Aí quando essa pessoa substituía, ficava tipo 2 anos, ia o exército e tomava o poder, e daí virava ditadura militar, mas aí ficava poucos anos também, até algum outro golpe acontecer. Mas numa época de ditadura militar, o pai dela deu uma entrevista defendendo essa pessoa que era contra o governo, porque ele era advogado dessa pessoa, e também meio que deu a entender, não falando diretamente, mas deu a entender também que ele não concordava muito com as ações dos militares, né, da ditadura militar. E aí chega um dia, a polícia vai lá sem motivo nenhum, né? Ou, na verdade, o motivo real foi a entrevista que ele deu, mas na verdade não era um crime dar aquela entrevista, mas tinham leis que eram muito, como eu posso dizer, leis abrangentes, tipo assim, se você falar alguma coisa contra o governo, você pode ser preso. E daí o pai dela foi preso e sumiu. E aí ela começa a se envolver depois que o pai some, né? Que o pai vai preso injustamente por causa de uma entrevista que ele deu. Ela começa a se envolver com essa jornalista que entrevistou o pai dela, e ela começa a se envolver em questões políticas. Ela também vai presa, mesmo, e na época que ela vai presa, ela tá grávida. Mas assim, não tem um grande clímax da história, sabe? A história é aquilo, é como se fosse um diário. Então ela vai descrevendo o dia a dia dela. Não é um livro também com... Não é um livro que se passa... A história não se passa muito lentamente. O ritmo do livro é bom. Mas não é um livro de aventura, não é um livro de ação, não é um livro de detetive, não tem um clímax, assim, sabe? Então vai contando coisas que vão acontecendo na vida dela e o envolvimento dela com a política, até o momento que ela vai presa, grávida, e aí o marido dela não gosta que ela comece a se envolver, o marido dela não gosta que ela tenha muitas opiniões. Então, assim, era muito difícil para ela manter os dois lados. Tipo assim, o lado de se manter firme naquilo que ela acredita, e também ser uma boa esposa, não se deixando apagar e diluir naquilo, sabe? O livro é bem interessante, não é assim o melhor livro que eu li esse ano, não é tipo o melhor livro da literatura. É um livro bom, é um livro ok, assim, eu gostei.
Gostei da leitura, achei a leitura tranquila. A minha ediçãozinha, gente, se desfez, eu tive que colar, caiu ele tava mal, a edição tava mal colada aqui no final, caiu um pedaço do final do livro, eu tive que colar de volta. Esse livro é da editora Record, e ele é colado, ele não é costurado, então assim, conforme eu tava lendo, caiu um pedaço do livro. Mas assim, nada demais, eu colei de volta com cola branca, mas me dá uma raivinha, assim, quando essas coisas acontecem. E é isso, ela vai vivendo ali até que... Aí agora eu vou dar o spoiler, que é o final do livro. Então, se você não quiser saber o final do livro, adianta um pouco aí no vídeo. E o livro acaba depois que ela tem o neném e o pai dela liga pra ela dizendo que tá livre. Ele fica 10 meses na cadeia. E ele liga pra ele e ele fala, então, eu não sou mais a mesma pessoa, mas eu quero muito te ver. O seu neném que tá chorando e tal, aquela coisa do reencontro, do escutar a voz de novo, né? E ela vira pra ele e fala, tipo, eu também não sou mais a mesma pessoa. Tipo, os dois mudaram muito. E daí ela pega as coisas dela e vai ao encontro ao pai, que finalmente tá livre depois dela passar 10 meses sem saber o que aconteceu com o pai, sabe? E daí o livro acaba ela festejando aquilo, dançando no meio da rua. Eu achei uma cena muito bacana, porque o livro mostrou muito sofrimento na vida dela. E na vida da Sherry, na vida do marido, e na vida da mãe dela. Tipo assim, todos os personagens ali tinham passados sofridos. Alguns momentos bons, mas também passados sofridos, sabe? E termina no momento de felicidade dela, que eu achei muito bacana. Eu gostei também da mensagem do livro, das questões políticas, consegui entender um pouco da história da Nigéria, da história recente, né, depois da década de 60, que eu não conhecia. Aqui no Brasil a gente tem pouca informação, a gente estuda pouco até o final do ensino médio, né? Eu não sei como que é, provavelmente quem faz faculdade de história, quem se especializa, com certeza vai ter muito mais informação que eu, né? Mas eu estudei história só até o ensino médio e a gente tem uma pincelada muito básica da história da África. A gente não conhece muito profundamente a história de lá. Então eu gostei bastante de conhecer um pouquinho mais do país, das condições. É um país com várias regiões, as pessoas têm vários dialetos, e ele termina com a mensagem, né, de que tudo de bom vai acontecer. Eu achei o título lindo, né, essa mensagem, tipo, tudo de bom vai acontecer, eu gostei bastante. E é isso, um livro bom, uma boa leitura, e eu recomendo. O que vocês acharam? Quem leu também esse livro, escreve aqui nos comentários o que você achou. E agora vamos falar um pouquinho do próximo livro do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, né? Que é o Noites da Mil e Uma Noites. Este aqui é o autor, gente, nem vou me arriscar a falar o nome deste autor, tá? Esse livro é inspirado no livro original do A Mil e Uma Noites, mas não é o A Mil e Uma Noites, tá? É o Noites das Mil e Uma Noites, é uma história inspirada. E eu vou ler aqui pra vocês do que se trata o livro, olha. Talentoso contador de histórias, o egípcio, o nome do autor, Prêmio Nobel de Literatura de 1980, cria neste livro uma fábula moderna inspirada no clássico As Mil e Uma Noites. A ação se desenrola na Idade Média, numa cidade islâmica indeterminada, mas o leitor ocidental de hoje terá a surpresa de deparar com elementos de seu cotidiano, uma sociedade infestada pela corrupção e pela inquietação social, alvo de ações clandestinas de seitas religiosas decididas a derrubar o regime. Ao mesmo tempo, tal como na obra-prima da literatura árabe, gênios ainda saem de garrafas abertas por indivíduos ingênuos e transformam suas vidas de muitas maneiras, inclusive para pior. Um romance tão encantador e multicolorido quanto a obra que o inspirou. Então a gente vai ler o Noites das Mil e Uma Noites durante o mês de outubro e a gente vai conversar sobre ele no primeiro sábado de novembro. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham também curiosidade para conhecer um pouquinho sobre a Nigéria. Espero que vocês leiam comigo esse livro durante o mês de outubro. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. Se você quiser, você também pode me seguir lá no Instagram, que eu posto lá também com uma certa frequência. E a gente vai continuar conversando sobre livros e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!